Em 1986, as Assembleias de Deus no Brasil completou 75 anos de existência. Por ser uma data importante, a denominação organizou uma grande comemoração. Diante disso, no vídeo de hoje, vou trazer aqui o levantamento que eu fiz das publicações do jornal Mensageiro da Paz sobre o assunto. Vale lembrar que o jornal Mensageiro da Paz é um órgão oficial da denominação. E vou apresentar aqui 10 textos em ordem cronológica sobre esse grande acontecimento. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Você conhece a história da Assembleia de Deus? Dentro das comemorações que envolvem os preparativos para a realização do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil, o Mensageiro da Paz está lançando um questionário de 25 perguntas sobre nossa história, cujas respostas podem ser encontradas no livro História das Assembleias de Deus no Brasil. Os questionários respondidos deverão ser enviados à redação do Mensageiro da Paz até o fim do mês de junho. 5 deles, contendo as respostas corretas, serão premiados na seguinte ordem: ao primeiro e segundo colocados, uma Bíblia explicada. O terceiro, quarto e quinto colocados receberão o livro de Paul Yong-Cho. No próximo número, o Mensageiro da Paz estará divulgando também as normas de uma grande maratona que terá como fator básico para a realização o livro História das Assembleias de Deus no Brasil. Eis as 25 perguntas. Como é o nome do missionário que, de passagem para a Ásia, parou no Brasil e exclamou: "Bem-aventurado quem evangelizar este país"? Segunda, baseado em que livro da Bíblia, em que data e quem pregou o primeiro sermão evangélico em solo brasileiro? Terceira, ao voltar à sua igreja em Menominee, Michigan, Estados Unidos, Gunnar Wingren pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele havia recebido recentemente esta promessa em sua vida. Qual foi a reação da igreja diante de sua pregação? Quarta, em que ano Daniel Berg foi batizado com o Espírito Santo e onde estava ele? Quinta, qual foi a principal questão debatida na primeira convenção geral realizada em 1930 em Natal, Rio Grande do Norte? Sexta, cite as 3 principais resoluções tomadas durante essa convenção. Sétima, que missionário costumava promover de 3 em 3 meses uma confraternização com o propósito de, segundo ele, acertar os relógios? Oitava, quem em 1924 substituiu o pastor brasileiro Manuel Higino e construiu o primeiro templo da Assembleia de Deus em Natal? 9. Que pastor brasileiro abandonou o curso de especialização em engenharia agrônoma para ser missionário em Rondônia? 10. Ele era gaúcho, filho de um general, e fundou uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, cuja sede está no Rio de Janeiro. Qual o seu nome? Em que ano foi publicado o decreto governamental que controlou a imprensa e levou a CPAD a adquirir personalidade jurídica? 12ª. Para prestar assistência à CPAD, o pastor J.P. Colenda trouxe do exterior um técnico muito competente. Como era seu nome? 13ª. A campanha entre as igrejas nacionais em benefício da casa publicadora ficou a cargo de um missionário norte-americano e um presbítero brasileiro. Quais são os seus nomes? 14ª. Quem foi o primeiro gerente da CPAD? 15ª. Em que ano foi lançada a revista Jovem Cristão? 16ª. Em que ano e em que cidade da Bahia as páginas amarrotadas do Mensageiro da Paz, que haviam sido usadas para embrulhar as compras de um crente pertencente a uma igreja tradicional, fez nascer naquela localidade um fervoroso trabalho pentecostal? 17ª. Em outubro de 1979, a direção da CPAD
tomou a providência muito importante com relação ao órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Que providência foi essa? A primeira edição da Harpa Cristã foi lançada em que cidade e em que ano? 19ª. Ex-ministro Batista, ele foi o primeiro evangélico no Brasil a dirigir um jornal pentecostal. Qual era o seu nome? 20ª. Qual foi o escritor norte-americano que viveu no Brasil durante vários anos, escreveu 16 livros e traduziu 115? Foi preso por Lampião, o rei do cangaço, mas depois foi solto pelo rei dos reis? 21ª. Em que dia, mês, ano, nasceu a Assembleia de Deus? 22ª. Interessado em saber o que acontecia durante os cultos pentecostais, um jornal secular de Belém, Pará, enviou um repórter para verificar se os boatos eram verdadeiros. Disfarçado, o jornalista assistiu a alguns cultos e escreveu uma matéria sobre eles. A que jornal ele pertencia e qual foi o efeito dessa matéria? 23ª. Certa vez, durante um desses cultos, apareceu um homem possesso, retorcendo-se violentamente, mas alguém impôs-lhe as mãos e ordenou que, em nome de Jesus, o demônio se retirasse. Quem impôs as mãos e o que aconteceu e onde ocorreu esse caso? 24ª. Em junho de 1921, o segundo obreiro brasileiro a sair para missões estrangeiras embarcou rumo a Portugal. Qual era o seu nome? 25ª. Como era o nome do primeiro jornal impresso pela Assembleia de Deus em Belém do Pará? Essa matéria foi publicada no Jornal Mensageiro da Paz em março de 1986. Esta publicação foi escrita por Eliseu Cohen, filho do pastor Armando Chaves Cohen. Foi publicada em março de 1936, tendo por título Ano de Jubileu é aberto em São Cristóvão. Como estava previamente estabelecido, realizou-se no Templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, Rio de Janeiro, o culto de abertura do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil, cujas programações se estenderão por todo o ano de 1986 em todas as igrejas do país. A direção dos trabalhos esteve a cargo do pastor Túlio Barros Ferreira e contou com a participação de diversos pastores e obreiros, alguns deles já com uma longa folha de serviços prestados à obra de Deus, como é o caso dos pastores José Pimentel de Carvalho, presidente da CGADB, membro da Assembleia de Deus desde 1930 e ordenado a pastor em 18 de maio de 1945. Moisés Soares, da Assembleia de Deus do Fonseca, Niterói, que em 1928, oriundo da Igreja Batista, fez profissão de fé na Assembleia de Deus e logo saiu para o campo, sendo ordenado a pastor em 1931 pelo missionário Gunnar Wingren. E José Bezerra da Silva, que há muitos anos presidiu a Assembleia de Deus do Recife, Pernambuco. Participaram ainda do culto, entre outros, os pastores Valdir Neves, Cordovil, Gilberto Gonçalves Malafaia, Jacarepaguá, Adilson Soares, de Niterói, Josué de Campos, de Campinas, Eude Martins da Silva, diretor administrativo da CPAD, e Nemuel Kessler, diretor de publicações da CPAD, Raimundo Ferreira de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, Sherlock de Souza, de São Paulo, Walter Brunelli, de São Paulo, Oliveira Bruno, do Paraná, e Cláudio Rogério, José Bezerra e outros. Após a leitura bíblica em Marcos 16, do 9 ao 20, o pastor Túlio Barros passou a palavra ao presidente da CGADB, que falou sobre o seu alto privilégio de estar naquela oportunidade, dando abertura ao ano do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil. Segundo ele, tal fato constituía-se numa honra que a providência divina lhe reservou. Leu a seguir Cantares 6 e 10 e ligou o texto ao progresso da Assembleia de Deus, fundada com 19 pessoas.
Esse grupo era como a alva que começava a clarear no Brasil, trazendo a poderosa mensagem pentecostal. O irmão Valdir de Souza, da Assembleia de Deus de Alcântara, São Gonçalo, cantou um hino de sua autoria sobre o jubileu. Um momento de destaque ocorreu quando um grupo de antigas irmãs de São Cristóvão foram homenageadas. Funcionários da CPAD apresentaram o jogral Assembleia de Deus no Brasil, 75 anos andando com Deus, de autoria da poetisa Eliude Marques, da Igreja do Recife, Pernambuco, e o acróstico Pentecoste no Brasil, escrito pela professora Albertina Malafaia, da Assembleia de Deus de Jacarepaguá. Finalmente, a própria poetisa declamou Apoteose aos Campos Brancos, trazendo aos presentes um grande fervor espiritual. No histórico lido pelo pastor Nemuel Kessler, as datas de destaque foram 19 de 11 de 1910, ocasião da chegada de Gunnar Wingren e Daniel Berg a Belém do Pará, e 8 de junho de 1911, quando Celina Martins de Albuquerque recebeu o batismo com o Espírito Santo, dando início a um movimento interno na Igreja Batista que culminou com a organização e fundação da Assembleia de Deus no Brasil em 18 de junho do mesmo ano, com 19 pessoas, além dos missionários. Logo, as regiões circunvizinhas foram alcançadas e a mensagem salvadora de Cristo passou a ser anunciada em todos os rincões, sempre sob a liderança de Gunnar Wingren como pastor e administrador, e Daniel Berg, que era um evangelista nato e colportor dos mais excelentes. No ano de 1913 foram ordenados os 4 primeiros pastores: Isidoro Filho, Absalão Piano, Crispiniano de Melo e Pedro Trajano. No ano de 1914, Maria de Nazaré, que foi a segunda crente batizada com o Espírito Santo, rumou para a serra de Uruburetama, Ceará, onde pregou a mensagem pentecostal aos seus parentes. O estado do Piauí, por sua vez, recebeu a mesma doutrina através de João Canuto de Melo, na cidade de Piripiri, e em 1916, Clímaco Bueno Asa chegou a Macapá, Amapá, e em 1917 foi a vez de Manaus, Amazonas, bem como Maceió, Lagoas, através do casal Otto e Adina Nelson. Um acontecimento que marcou profundamente o trabalho pentecostal ocorreu em 11 de janeiro de 1918. A igreja, que se organizara juridicamente com o nome Missão de Fé Apostólica, recebeu o novo nome de Assembleia de Deus. Naquele ano, Joel e Signe Carlson realizaram o primeiro culto em Plagas pernambucanas. Enquanto Adriano Nobre, o 5º pastor ordenado, fundou a Assembleia de Deus em Natal, no Rio Grande do Norte, a Paraíba recebeu o evangelho completo no sítio Vertente, município de Alagoa Grande. Em 1921, Clímaco Bueno Asa foi para São Luís do Maranhão e organizou a igreja. Paul John Aenis, que veio dos Estados Unidos, viajou para Rondônia e estabeleceu a Assembleia de Deus no ano de 1922. O ano seguinte assinalou os primeiros movimentos que deram origem à Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, organizada oficialmente por Gunnar Wingren em 22 de junho de 1924. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o casal Gustavo e Elizabeth Nordlund dirigiram o primeiro culto no dia 15 de abril de 1924. Alguns irmãos pernambucanos, posteriormente, se transferiram para Santos e São Paulo, levando a preciosa semente àquela cidade, enquanto Daniel e Sarah Berg chegaram à Vitória Espírito Santo para organizar a igreja. Por volta de 1925, foi a vez de Niterói, Rio de Janeiro. Em dezembro de 1927, iniciou-se na capital paulista, também pelo casal Berg, a obra pentecostal. A antiga cidade de Canavieiras teve o privilégio de ser a primeira na Bahia a receber a pregação do Evangelho completo, ainda no ano de 1927. Esse ano também registrou a chegada de Clímaco Bueno Asa a Belo Horizonte, Minas Gerais, no mês de fevereiro.
Sentindo direção divina, Bruno Skolimowski foi para Curitiba, Paraná, iniciando a Assembleia de Deus em 19 de outubro de 1928. Santa Catarina, por sua vez, ouviu a pregação pentecostal no ano de 1931 por meio de André Bernardino e em 1932 Otto Nelson oficializou a Assembleia de Deus em Sergipe. Em 1936 foi a vez de Teresina, Piauí, fundada pelo pastor Francisco Bezerra Cavalcante. Os primeiros cultos em Goiânia, Goiás, ocorreram na residência de Benedito Timóteo em dezembro de 1936. Em 24 de janeiro de 1944, o pastor Francisco Vaz Neto fundou a Assembleia de Deus de Rio Branco, no Acre, e em 7 de maio, a Assembleia de Deus é organizada em Cuiabá, Mato Grosso, ocorrendo o mesmo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 22 de outubro do mesmo ano. Na data de 9 de setembro de 46, Boa Vista, em Roraima, recebeu a visita de Quirino Pereira Pérez, que organizou a Assembleia de Deus, enquanto a capital federal, Brasília, recebeu pregação pentecostal logo no início de sua construção, em 1956, por intermédio dos irmãos que se transferiram do Rio de Janeiro. As festividades continuarão durante o ano e no mês de julho será comemorada em todo o Brasil a Semana do Jubileu. Eliseu Cohen, Jornal Mensageiro da Paz, março de 1986. Vá a Belém vencer a Maratona do Jubileu. Eis as 100 perguntas da Maratona Bíblica do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil. Para respondê-las, os concorrentes terão que consultar o livro História das Assembleias de Deus, lançado pela CPAD. Os critérios para esta maratona serão divulgados no próximo número deste jornal. Porém, desde já, adiantamos que a Casa Publicadora custeará a viagem a Belém do Pará no mês de novembro deste ano, de até 5 concorrentes vencedores, para, no encerramento das festividades do Jubileu, disputarem entre si o prêmio que será oferecido pela CPAD. Aguardem maiores informações no Mensageiro da Paz, número 1188. 1. Em 1922, foi realizada na Assembleia de Deus em Belém do Pará a primeira escola bíblica com o propósito de preparar obreiros vocacionados para a obra de Deus. Quem dirigiu os estudos? 2. Em 1924, o missionário Gunnar Wingren mudou-se com toda a sua família de Belém para uma grande cidade do Brasil, onde fundaria a Assembleia de Deus. Qual é o nome dessa cidade? 3. Quem assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Belém do Pará, substituindo Gunnar Wingren? 4. Em que dia, mês e ano foi inaugurado o primeiro templo da Assembleia de Deus em Belém? 5. Em 1928, João Queiroz chegou da cidade de Óbidos e fundou a Assembleia de Deus em Santarém. Qual foi a primeira pessoa a aceitar o evangelho naquela cidade e qual era a sua ocupação secular? 6. O missionário Samuel Nestron mudou-se em 1930 de Belém para o Rio de Janeiro, deixando o missionário Nels Nelson em seu lugar. Durante quantos anos este missionário pastoreou a Assembleia de Deus em Belém? 7. Por ocasião das festividades concernentes ao 25º aniversário da Assembleia de Deus em Belém e da Convenção Geral em 1936, chegaram do exterior 2 grandes pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. Na ocasião, eles estavam trabalhando com as igrejas evangélicas em Portugal. Quem eram esses 2 homens? 8. Em 1947, o missionário Nels Nelson embarcou para o Rio de Janeiro, deixando em seu lugar o primeiro pastor brasileiro a ocupar oficialmente a Assembleia de Deus em Belém. Qual era o seu nome? 9. A fim de cooperar junto ao pastor Armando Chaves Cohen no trabalho de evangelização dos grandes rios Araguaia e Tocantins, chegou a Belém o missionário Carlos Hult Green e família. Em que mês e ano isto aconteceu? 10. Em que ano o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Belém do Pará? 11.
Como era o nome do colégio evangélico de primeiro grau construído no bairro de Vileta, em Belém, onde depois passou a funcionar o Instituto Bíblico Amazônico? 12. Em 1969, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos mudou-se para o Rio de Janeiro a fim de assumir a direção do Mensageiro da Paz. Quem substituiu na presidência da Assembleia de Deus em Belém? 13. Qual foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus a ser ordenado no Brasil? 14. Severino Moreno de Araújo foi quem levou a mensagem pentecostal para o Amazonas. Sentindo necessidade de alguém que o ajudasse no trabalho de orientação aos novos convertidos, o irmão Severino escreveu para a Assembleia de Deus em Belém pedindo ajuda. Atendendo ao pedido, quem foi enviado? 15. Em 24 de maio de 1923, em Manaus, durante a realização de um batismo de novos convertidos, algo de maravilhoso aconteceu com a cega Raimunda Rosa Josefina, que foi 16. Quem construiu o primeiro templo da Assembleia de Deus em Manaus? 17. Em Rio Branco, o trabalho da Assembleia de Deus teve início na residência do evangélico Luiz Firmino Câmara, membro da Assembleia de Deus na capital, um estado que assumiu posição relevante na história das convenções gerais. Qual é o nome da capital desse estado? 18. Na localidade de Vila Nova, no antigo território de Rondônia, o proprietário de um seringal e mais 40 empregados converteram-se ao evangelho. Naquele seringal, apenas 4 empregados não quiseram aceitar Jesus. Vendo-se sem os antigos companheiros de brigas e embriaguez, qual foi a atitude desses 4 homens? 19. Como é o nome do comportor que, no dia 26 de junho de 1916, chegou em Macapá com as malas cheias de folhetos, bíblias e evangelhos? 20. Alguém de muita influência em Macapá reuniu um grupo de pessoas e as levou a apedrejar o comportor, roubar-lhe as bíblias, folhetos e evangelhos e queimá-los em praça pública. Quem foi o organizador dessa perseguição? 21. Como se chamava o evangelista que em Macapá foi acusado pelo padre local de ser espião? 2. Durante a realização de um batismo em Macapá, a irmã Raimunda Paula de Araújo, quando saía das águas, foi batizada com o Espírito Santo. Presenciando aquela solenidade estavam vários judeus residentes em Macapá. Um deles, chamado Leão Zagari, ao ouvir a irmã falar em línguas estranhas, ficou tão maravilhado com a mensagem em hebraico pronunciado por uma semi-analfabeta que expressou sua emoção com uma frase. Que palavras foram essas? 23. Uma dessas pessoas batizadas era sifilítica. Algum tempo depois, a sífilis atacou seu cérebro e isso levou o povo a condenar os evangélicos. Qual foi o desfecho desse caso? 24. Quem iniciou o trabalho de evangelização em Boa Vista, capital de Roraima? 25. O trabalho pentecostal da Assembleia de Deus foi introduzido em São Luís, Maranhão, por Clímaco Bueno Asa, em 1921. Qual era a nacionalidade desse irmão? 26. Um cidadão húngaro foi o primeiro pastor ordenado pela Assembleia de Deus no Maranhão. Qual era o seu nome? 27. No dia 20 de maio de 1938, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos palestrava com alguns amigos sobre o Evangelho em frente à casa onde estava hospedado em Dom Pedro, Maranhão. Subitamente, o frade Ambrósio Maria, que andava perseguindo os evangélicos, abordou o pastor Alcebiades, desafiando-o a fazer uma demonstração de seus conhecimentos bíblicos. Desse desafio, resultou uma discussão pública que durou meia hora. Por quê? 28. No dia seguinte a essa discussão, o que os católicos fizeram para se vingar dos evangélicos? 29. Esse mesmo frade encontrou certa vez o pastor Alcebiades e vários irmãos realizando um culto na praça Adolfo Soares. Qual foi a reação do frade? 30. Em maio de 1940, estando os evangélicos da Assembleia de Deus reunidos no mesmo lugar, o frade italiano Camilo de Lonati mandou apedrejá-los.
Os desordeiros quebraram a mesa que servia de púlpito e o lampião que iluminava a mesa, surraram 2 evangélicos membros da igreja cristã. Naquela reunião se encontrava a esposa de um dos evangélicos grávida. Qual foi o resultado dessas agressões? 31. Como era o nome do sargento evangélico que, em viagem para o Piauí, a fim de se unir às tropas que se preparavam para combater o movimento revolucionário, solicitou baixa do exército para se dedicar à obra de evangelização naquele estado? 32. Em abril de 1944, chegou à cidade de Picos, no Piauí, um missionário brasileiro e sua família, com o objetivo de evangelizar aquela cidade. O povo corria para ver se eles eram gente como os outros. Qual era o nome desse missionário? 33. O barbeiro da cidade disse que cortaria a cabeça do missionário se ele entrasse na barbearia para fazer a barba. Desconhecendo a ameaça, o missionário foi à barbearia. O que aconteceu? 34. O fornecedor de pão, leite e legumes. Os fornecedores de pão, leite e legumes foram proibidos de vender seus produtos ao missionário e sua família. Cortaram também o fornecimento de água. Mas o Senhor os socorreu. De que maneira? 35. O padre da cidade de Picos convocou um grupo de desordeiros para invadir a casa do missionário e matar toda a sua família. O sinal para o ataque seria o apagar das luzes. Todos os evangélicos da cidade pediram que o missionário e sua família fugissem, mas ele resolveu ficar. Qual foi o desfecho dessa história? O movimento 36. O movimento pentecostal entrou no Ceará através da pregação de uma mulher. Qual era o seu nome? 37. O irmão de um fazendeiro novo convertido, não concordando com a conversão de seu irmão, começou a perseguir os evangélicos e isso resultou na prisão de vários pentecostais, entre eles Adriano Nobre, recentemente chegado ao estado do Ceará. Porém, uma autoridade local intercedeu por eles e cessaram as perseguições. Quem era essa autoridade? 38. Podem apedrejar, que a casa é minha. Com essas palavras, uma mulher deu início ao apedrejamento do salão onde vários pentecostais cultuavam a Deus. Qual era a profissão dessa mulher? 39. Em uma localidade do estado do Ceará, um sacerdote da igreja romana, cheio de ódio e inveja, por ver a grande aceitação do evangelho pelo povo, mandou destruir bíblias e inários e espancar o irmão que pregava a mensagem de Deus ali. Como era o nome desse irmão? 40. Em 1929, o missionário Virgílio Smith e sua esposa chegaram a Crato, Ceará, com o propósito de evangelizar seus habitantes, mas vários sacerdotes católicos reagiram violentamente contra o missionário. Foi necessário a intervenção de 2 pessoas de muita influência no estado para que as perseguições cessassem. Quem eram essas 2 pessoas? 41. Joaquim Pereira Filho, homem temido e conhecido como desordeiro, era encarregado das salinas de Antônio Costa. Após ouvir a pregação de um dos membros da Assembleia de Deus em Fortaleza, Joaquim e sua família aceitaram Jesus como Salvador. Por causa disto, foi despedido do emprego. O outro homem prometeu empregá-lo caso ele negasse o nome de Jesus. Como este episódio chegou ao fim? Como este episódio terminou? 42. Em 1932, 3.000 pessoas reuniram-se em frente à pensão Glória com o propósito de linchar 3 evangélicos que haviam chegado à cidade de Sobral, no Ceará. Quem eram essas 3 pessoas? 43. Certa vez roubaram alguns objetos da igreja romana em Maranguape, Ceará, e culparam os evangélicos como autores do furto. Acompanhado de alguns soldados, o delegado resolveu visitar a casa do pastor e dos novos convertidos. Quantos objetos foram encontrados e como o episódio terminou? 44. Em Messejana, Ceará, cidade onde nasceu o escritor José de Alencar, o Templo da Assembleia de Deus foi construído em quantos dias e ajudado por que igreja norte-americana? 45. O engenheiro eletrônico, um arquiteto e vários homens de negócios faziam parte de um grupo de evangélicos pentecostais que chegaram a Messejana para ajudar na construção do templo.
Quantos eram e de onde vinham? 46. A inauguração desse templo esteve presente o governador do estado, que mais tarde seria ministro das Minas e Energia. Qual é o seu nome? 47. Quem edificou o templo da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte? 48. Em que dia, mês e ano Natal hospedou a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil? 49. No município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, quem era o pastor que estava à frente de um grupo de evangélicos que foram perseguidos pela procissão do desagrado promovida pelos católicos locais? 50. Naquela tarde, o sino tocou, a procissão dirigiu-se à congregação da Assembleia de Deus, tendo à frente da multidão o padre, uma cruz e diversas bandeiras. Ao se ver diante do pastor daquela igreja, qual foi a reação do padre? 51. Vicente Clara foi um dos maiores perseguidores do Evangelho no estado do Rio Grande do Norte, mas ao se converter, o que foi que ele disse? 52. Na cidade de Alagoa Grande, Paraíba, um homem de muita influência ali disfarçou-se em trajes de mulher e liderou um grupo de 200 pessoas armadas que perseguiu os evangélicos. Quem era esse homem? 53. Na construção do templo em Campina Grande, Paraíba, ele muitas vezes viu-se sem dinheiro para pagar pedreiros e serventes, mas dobrava os seus joelhos, orava e Deus mandava a quantia necessária. Durante a construção, ele visitou muitas igrejas co-irmãs em vários estados brasileiros e voltava sempre trazendo muitas ofertas. Qual era o seu nome? 54. Quem batizou no ano de 1917 os primeiros novos convertidos ao Evangelho no rio Capibaribe, em Recife, Pernambuco? 55. Em que dia, mês e ano o missionário Joel Carlson e sua esposa chegaram a Recife? 56. Um dos fatos que contribuíram decisivamente para o sucesso do movimento pentecostal na cidade do Recife foi a campanha difamatória que algumas denominações evangélicas moveram contra a Assembleia de Deus. Fazendo uso de folhetos e outros impressos, como essas denominações apresentaram o movimento pentecostal ao povo? 57. Certo dia, um soldado entrou no salão da Assembleia de Deus em Recife com o propósito de observar a nova seita e fazer um relatório para apresentar ao delegado. No final do culto, qual foi a reação desse soldado? 58. No dia 23 de agosto de 1942, o missionário Joel Carlson batizou, sozinho, 187 novos convertidos. Um dos batizandos estava atacado de tifo. Qual foi a consequência desse batismo para o missionário 2 semanas depois? 59. Qual foi o pastor da igreja Filadélfia, em Estocolmo, que desatou a fita simbólica inaugurando o templo central da Assembleia de Deus em Recife, no bairro de Santo Amaro? 60. Evangelizando o estado de Alagoas, o missionário Otto Nelson perdeu fatalmente um de seus filhos. Ao tentar tirar a documentação para o sepultamento, o padre impediu que a criança fosse enterrada no cemitério local. Qual foi o desfecho desse caso? 61. Em nenhum lugar a perseguição aos evangélicos foi tão intensa como no estado de Sergipe. Homens e mulheres foram presos e espancados. Na localidade de Escurial, a cadeia estava sempre lotada de evangélicos, presas e enviadas a varrer e lavar os templos católicos. Qual era a reação das mulheres evangélicas? 62. A intensa e humilhante perseguição aos pentecostais culminou em 2 proibições. Quais foram? 63. Mas o Senhor vingou os seus servos. 4 influentes pessoas da cidade foram duramente castigadas por Deus. Quem eram e o que lhes aconteceu? 64. Quem iniciou as atividades do movimento pentecostal no estado da Bahia? 65. Que igreja pertencia o pastor que iniciou uma perseguição contra a Assembleia de Deus por terem alguns membros de sua igreja aceitado a doutrina pentecostal no estado da Bahia?
66. Na residência de que missionário foi fundada a Assembleia de Deus em Salvador? 67. Quem foi a primeira pessoa na Bahia a ser batizada com o Espírito Santo? 68. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Rio de Janeiro foi uma irmã. Como era o seu nome? 69. No dia 22 de junho de 1924, a ata de fundação da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro foi lavrada na presença de um grande missionário. Qual era o seu nome? 70. Na hora de fazerem a limpeza do salão onde os cultos seriam realizados, os obreiros brasileiros sentiram vergonha de levar o balde e a vassoura. Que atitude tomou esse missionário estrangeiro? 71. No salão da Rua Escobar, número 57, em São Cristóvão, os irmãos estavam reunidos quando, de repente, o Senhor batizou a irmã Zélia Brito com o Espírito Santo e o fogo pentecostal caiu sobre os irmãos. Qual foi a reação dos vizinhos diante do barulho das vozes? 72. O ano de 1925 foi assinalado por um intenso movimento de evangelização de várias cidades do estado do Rio. Várias outras denominações uniram-se à Assembleia de Deus. Qual a que dentre elas era reconhecida por dois nomes? 73. Reconhecendo o valor da literatura na evangelização, Gunnar Wingren e seus auxiliares fundaram um jornal evangélico cujo nome foi tirado do Salmo 89, versículo 15. Que nome era esse? 74. Em que data foi publicado o primeiro número do Mensageiro da Paz e quem o dirigiu inicialmente? 75. Em agosto de 1930, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil recebeu a visita de Levi Petrus, pastor da Igreja Filadélfia em Estocolmo, na Suécia. Na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, quais foram os dois irmãos que durante a visita de Levi Petrus ao Rio foi separados para servir como pastor? 76. Após vários anos de atividades evangelísticas no estado de São Paulo, o pastor Cícero Canuto de Lima resolveu evangelizar o estado do Mato Grosso. Em sua viagem de regresso, o que é que ele fez com seu carro e como voltou a São Paulo? 77. Na Assembleia de Deus, em Santo André, São Paulo, os missionários suecos Bertil e Ingrid Franzon iniciaram um trabalho com as crianças na Vila Príncipe de Gales, aprendendo corinhos, versículos e histórias bíblicas. Que repercussão teve esse trabalho entre os pais das crianças? 78. Em São Bernardo do Campo, São Paulo, cidade conhecida como a capital do automóvel, existem duas praças ligadas à história do movimento pentecostal no Brasil. Quais são elas? 79. Após ser convidada pela esposa do missionário Samuel Edilum para assistir um culto, Maria do Espírito Santo aceitou Jesus como Salvador. Seu esposo, Atílio Perrot, era conhecido como um dos maiores desordeiros de Campinas, São Paulo. Esse homem não concordou com a conversão de sua esposa. 3 meses depois, durante um batismo, qual era a posição de Atílio e o que o missionário fez com o revólver do desordeiro? 80. Em fevereiro de 1927, chegava a Belo Horizonte um pastor colombiano para iniciar o trabalho de evangelização naquela cidade. Como era o seu nome? 81. Durante a construção do templo em Governador Valadares, Minas Gerais, aconteceu algo que deu lugar a zombarias por parte dos inimigos da fé. O que aconteceu? 82. Em Uberaba, Minas Gerais, o soldado evangélico João Pedro de Lima não se ajoelhou diante da passagem de uma procissão da Igreja Romana. Um tenente do batalhão em que aquele irmão servia observou sua atitude e deu-lhe voz de prisão, e João Pedro foi recolhido à cadeia. O que aconteceu em seguida? 83. Qual foi o primeiro pregador pentecostal a chegar à Vitória Espírito Santo? 84. Curitiba, 19 de outubro de 1928. Procedente de Petrópolis, Rio de Janeiro, chegava àquela cidade um missionário com o propósito de evangelizá-la. Qual era o seu nome?
85. Esse missionário começou a fazer reuniões de oração em sua casa, que passaram a ser frequentadas por poloneses, alemães e ucranianos. Para falar com todos eles, o missionário tinha que se comunicar no idioma de cada um. Quantos idiomas falava esse irmão? Os primeiros cultos realizados, 86. Os primeiros cultos realizados na casa de Érica Reikdal Amorim, em Curitiba, Paraná, eram caracterizados por uma oração diferente de todas as outras realizadas nas igrejas do país. O evangélico brasileiro que participasse pela primeira vez desses cultos ficaria surpreso ao ouvir orações em 7 idiomas. Que idiomas eram esses? 87. Em Faxinal, Paraná, os evangélicos foram acusados de ser fanáticos comunistas. Ao ficarem sabendo do caso, as autoridades enviaram uma força militar composta de 18 soldados que invadiram a igreja e dispararam suas metralhadoras para o alto e ficaram aguardando a reação dos comunistas. Para a surpresa dos militares, qual foi a reação e o tratamento que receberam dos evangélicos? 88. A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, recebeu a mensagem pentecostal por intermédio do casal Carlos e Maria Maza, que foi perseguido e preso. Ao se ver na cadeia, como reagiu aquele casal e qual foi o tratamento que lhe deu no dia seguinte o oficial da guarda? 89. Em Itajaí, Santa Catarina, no dia da inauguração do Salão da Assembleia de Deus naquela cidade, os evangélicos foram atacados e um irmão foi colocado dentro de um baú de peixe salgado. Qual era o seu nome? 90. Certa noite, em uma vila de Araranguá, Santa Catarina, várias pessoas foram orientadas pelo padre local para incendiar o templo. Ao ver o fogo, uma nova convertida que morava perto apressou-se em apagá-lo jogando água. Os incendiários tentaram assustá-la, dando tiros para o alto, mas a irmã não se assustou. Em meio a toda aquela movimentação, o que aconteceu com a irmã que fez com que os desordeiros fugissem alarmados? 91. Em Jacinto Machado, outra localidade de Araranguá, o padre reuniu um grupo de desordeiros que se prontificou a castigar os evangélicos com chicotes de couro. Mas antes aconteceu algo que fez o padre recuar e desistir do seu intento. O que foi? 92. Nessa mesma localidade, o inspetor do quarteirão e o diretor de uma escola primária expulsaram 21 filhos de evangélicos. Qual foi o resultado dessa atitude? 93. Em Chapecó, Santa Catarina, colocaram certa vez uma bomba de dinamite sob o assoalho da sala de cultos. O que aconteceu depois? 94. Orozimbo Dornelles, cabo reformado da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, dedicou-se na cidade de Passo Fundo ao trabalho de evangelização, distribuindo literatura, principalmente nos quartéis. Mas alguém o acusou de ser comunista e ele foi preso. De que maneira o jornal Mensageiro da Paz o tirou dessa situação embaraçosa? 95. Ao voltar à sua igreja em Menominee, Michigan, Estados Unidos, Gunnar Wingren pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele havia recebido recentemente esta promessa em sua vida. Qual foi a reação da igreja diante de sua pregação? 96. Que pastor brasileiro abandonou o curso de especialização em engenharia agrônoma para ser missionário em Rondônia? 97. A campanha entre as igrejas nacionais em benefício da casa publicadora ficou a cargo de um missionário norte-americano e um presbítero brasileiro. Quais são os seus nomes? 98. A primeira edição da Harpa Cristã foi lançada em que cidade e em que ano? 99. Como se chamava o missionário que, de passagem para a Ásia, parou no Brasil e exclamou: "Bem-aventurado quem evangelizar este país"? Por fim, a pergunta 100. Em que ano Daniel Berg foi batizado com o Espírito Santo e onde estava ele? Normas da Grande Maratona do Jubileu. A maratona está dividida em 4 fases. Eilas. Primeira fase, eliminatória.
A. As respostas das 100 perguntas deverão ser enviadas à redação do Mensageiro da Paz até dia 30 de junho de 86. B. A Casa Publicadora dispõe de uma comissão que avaliará essas respostas. E C. De cada estado ou território serão sorteados 5 concorrentes que tiverem acertado o questionário, totalizando 135 participantes vencedores. Dos 23 estados, 3 territórios e o Distrito Federal. Os não classificados para a fase semifinal receberão um brinde da CPAD. Segunda fase. Os 135 classificados de todo o Brasil receberão um questionário com 50 perguntas sobre a história das Assembleias de Deus, elaboradas segundo estes critérios. Primeiro, critério múltipla escolha. Segundo, certo ou errado. Terceiro, associação. Quarto, preenchimento de claros. Quinto, mais algumas perguntas sobre a história da Assembleia de Deus no estado respectivo concorrente. B. Esses questionários deverão ser respondidos e enviados à redação do Mensageiro da Paz até o dia 31 de agosto. C. De cada uma das 5 regiões brasileiras, após a avaliação desses questionários, um candidato será escolhido para a comissão da CPAD para representar seu estado e regiões em Belém do Pará, no encerramento das comemorações do Jubileu de 19 a 23 de novembro. D. Os não classificados para a fase final receberão um prêmio da CPAD. Terceira fase. A. Os 5 concorrentes classificados para a fase final viajarão no mês de novembro a Belém do Pará, a fim de participarem de um concurso oral, quando responderão várias perguntas escolhidas pela comissão julgadora, dentre as 150 que compõem os questionários da primeira e segunda fase. B. As despesas de transporte e hospedagem dos 5 concorrentes que irão a Belém serão custeadas pela CGADB. Prêmios. A. O primeiro classificado na Grande Maratona do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil ganhará uma passagem de avião a jato e de volta do Rio de Janeiro a qualquer estado do Brasil, segundo a escolha patrocinada pelo Verão Turismo, cortesia do irmão Edésio Frias e do irmão Daniel Vieira. Eles pertencem às Óticas Belém. B. O segundo colocado ganhará 1.000 cruzados em livros da CPAD, cujos títulos serão escolhidos pelo próprio concorrente. C. Ao terceiro, quarto e quinto colocados, a CPAD dará respectivamente 800, 700 e 600 cruzados em livros por ela publicados a serem escolhidos pelos concorrentes ganhadores. E D. A CPAD também dará aos 5 primeiros classificados uma assinatura gratuita durante o ano de todos os seus periódicos. Qualquer dúvida quanto a estas normas poderão ser esclarecidas junto à Diretoria de Publicações da CPAD. Semana Nacional do Jubileu. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Pimentel de Carvalho, conclama todas as Assembleias de Deus para a realização de cultos especiais nos dias 15 a 22 de junho, em comemoração da Semana do Jubileu de Diamante das Assembleias de Deus no Brasil. As convenções estaduais deverão orientar essas atividades especiais em seus estados e se unirem para torná-las em eventos de caráter nacional. Todos deverão estar voltados para o encerramento do jubileu, que ocorrerá na Assembleia de Deus em Belém do Pará, de 19 a 23 de novembro. Mais informações nos próximos jornais. Do concurso. Você conhece a história da Assembleia de Deus no Brasil? Uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1986. Estamos divulgando os nomes dos 5 vencedores do concurso sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil, composto de 25 perguntas. À redação do Mensageiro da Paz foram enviadas mais de 1.000 cartas contendo as respostas ao questionário lançado em fevereiro deste ano, Mensageiro da Paz 1186. Os 2 primeiros colocados receberão, com todas as despesas de correio pagas, a Bíblia Explicada, um rico manancial de informações culturais que lançam novas luzes sobre o texto bíblico. Ao terceiro, quarto e quinto colocados, a CPAD enviará também, com todas as despesas de correio pagas, a extraordinária biografia do pastor da maior igreja pentecostal do mundo, Paul Yong-Cho,
um livro ilustrado com 45 fotos, escrito por quem acompanhou em todas as suas atividades esse apóstolo do século XX. Eis os nomes dos vencedores. Primeiro lugar, Francisca Nilza Rodrigues da Costa, Avenida Presidente Kennedy, 526, Educando, Manaus, Amazonas, CEP 69070. Segundo lugar, Sidney Cominetti, Rua Piratini, número 287, Butiá, Rio Grande do Sul, CEP 96750. Terceiro lugar, Márcia dos Santos Gonçalves, Rua Nelson Ferreira, número 10, Sucupira, Jaboatão, Pernambuco, CEP 54000. Quarto lugar, Leonice Seolim Dias, Rua Rui Barbosa, 1756, Iacri, São Paulo, CEP 17680. Quinto lugar, Joel A. Nunes, Rua da Paz, em número Central, Bahia, CEP 44940. Os demais participantes receberão como brinde da CPAD a reprodução do fake-simile do primeiro número do Mensageiro da Paz com as fotos dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Assembleia de Deus em Belém, 75 anos de Pentecoste. Uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1986. Milhares de pessoas lotaram a igreja em Belém do Pará nas comemorações de 75 anos de fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Antes do culto festivo, foi inaugurado o Orfanato Betesda, cujos trabalhos serão desenvolvidos com o sustento da Caixa Beneficente do Pastor. A instituição tem amplas instalações, incluindo salas de aula para alunos do primeiro grau. Logo depois, foi o momento de lançar a pedra fundamental da futura sede da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, com uma oração pelo pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Pastores e evangelistas de diversos municípios estiveram presentes à solenidade, bem como personalidades de destaque no estado, como o deputado estadual Antônio Teixeira, representando o governador Jader Fontenelle Barbalho. Como parte das comemorações, as igrejas de Belém e de Coqueiro ofereceram uma recepção a todos os convidados. Em seguida, a Assembleia de Deus de Belém providenciou almoço e jantar para os obreiros presentes. Mais tarde, durante o culto de louvor a Deus, os crentes veteranos relembraram a história da denominação do país num relato acompanhado com bastante entusiasmo pelos mais novos. A mensagem da noite foi proferida pelo pastor Gutenberg Nova Alves, da Assembleia de Deus de Tucuruí. A Assembleia de Deus em Belém foi organizada em 18 de junho de 1911, a partir do trabalho de apenas 19 irmãos que acreditavam na unção do Espírito Santo. Tudo começou na rua Siqueira Mendes, 79, no bairro Cidade Velha, tendo como primeiro pastor o missionário Gunnar Wingren, auxiliado por Daniel Berg, pioneiros da doutrina pentecostal no Brasil. As dificuldades que foram surgindo não significaram obstáculos para a nova igreja, que seguiu expandindo-se cada vez mais. Hoje são milhares de crentes em todo o estado do Pará e o templo-sede tem 105 congregações, todas com um grande número de filiados. Recentemente, essas congregações também comemoraram o jubileu de diamante da Assembleia de Deus em terra brasileira. Novembro é o mês do encerramento das festividades do Jubileu, matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1986. Ainda há oportunidade para sua participação na festa do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil, a realizar-se entre os dias 19 a 23 de novembro próximo na Igreja de Belém do Pará. A CLADB está promovendo o encontro e, como ponto importante do evento, estará sendo realizado um simpósio sobre missões. Na ocasião, será também apresentado o vencedor da Maratona do Jubileu, cujas normas foram já amplamente divulgadas pelo Mensageiro da Paz. A Igreja de Belém reserva o direito de cobrar uma taxa para inscrição por pessoa ao preço de 200 cruzeiros. E com direito à hospedagem e alimentação no valor de 605. Crianças a partir de 12 anos estão sujeitas ao pagamento da taxa.
As reservas deverão ser feitas pelo telefone 22-6256 com o pastor Braz Alves de Moraes ou Eunice Louveia Lomes, confirmando depois até o dia 3 de novembro. O pagamento poderá ser feito em vale postal em nome de Paulo Furtado de Souza, endereçado à Caixa Postal 672, CEP 66030, Belém do Pará. Prêmios aos vencedores. A todos os inscritos, a Igreja Hospedeira oferecerá um livro contendo a história da Assembleia de Deus em Belém e ainda um calendário com um pôster dos missionários Lunar Wingren e Daniel Berg, bem como da irmã Celina Albuquerque, a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Para disputar o primeiro lugar da Maratona do Jubileu de Diamante, foram escolhidos os seguintes representantes das 5 regiões brasileiras. O vencedor receberá como prêmio uma passagem de avião a jato ida e volta do Rio de Janeiro a qualquer estado do Brasil, segundo sua escolha, patrocinada pela Verão Turismo, cortesia do irmão Edésio Frias e do irmão Daniel Vieira, das Óticas Belém. O segundo colocado ganhará 1.000 cruzados em livros da CPAD, cujos títulos serão escolhidos pelo concorrente. Mais livros da CPAD serão oferecidos ainda ao terceiro, quarto e quinto colocados, a serem também escolhidos pelos participantes. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus dará ainda aos 5 primeiros colocados uma assinatura gratuita durante um ano de todos os seus periódicos. O Comitê de Programação das Festividades está cuidando com bastante antecedência para que nenhum aspecto seja esquecido, de modo que todos os participantes possam contar com total conforto e segurança durante os dias do encontro, e a comissão executiva está sob a presidência do pastor Simeão Silva. Várias solenidades em diversos estados do país marcaram, ao longo deste ano, as comemorações do Jubileu de Diamante das Assembleias de Deus no Brasil, mas certamente o ponto alto e imperdível das festividades acontecerá em novembro, na igreja em Belém do Pará. E você está convidado. A pentecostal vai arder na festa do Jubileu de Diamante, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1986. Já está tudo pronto para a festa de encerramento do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil, a ser realizada entre os dias 18 a 22 deste mês, na Igreja de Belém do Pará. A apresentação dos vencedores da Maratona do Jubileu e outras inúmeras atividades especiais aguardam a todos, e as inscrições dos retardatários ainda poderão ser feitas no local, como informam as instruções já fornecidas na edição de outubro do Mensageiro da Paz. Aqueles que participarem do evento terão também o privilégio de conhecer de perto vários aspectos históricos da Igreja, mas o melhor de todo o encontro será mesmo a alegria no poder do Espírito Santo, o maior incentivador da obra pentecostal no Brasil e em todo o mundo. A comissão organizadora das festividades esteve reunida recentemente, estudando pormenorizadamente todos os itens que integrarão os vários dias do evento. Ao final, ficou concluído um vasto programa no qual estão inseridas, com maior destaque, as atividades incentivadoras de grande enlevo e crescimento espiritual à verdadeira multidão que está sendo esperada. Fogo simbólico. O culto de abertura terá início às 19 horas do dia 18, terça-feira. Nesse momento, um jovem entrará no templo, portando uma tocha e percorrendo em seguida todo o santuário. Depois, dirigindo-se por detrás do púlpito ao batistério, ali acenderá o fogo simbólico, cuja chama permanecerá ardendo até o último dia do evento. A cerimônia será oficiada pelo pastor José Pimentel de Carvalho, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e da Igreja de Curitiba, Paraná. A mensagem da Palavra de Deus será proferida pelo pastor Alcebiades Vasconcelos, do Amazonas. No dia seguinte, terá início o simpósio sobre missões e no horário das 9 às 11h35, 2 temas muito importantes serão debatidos:
liberdade de culto no Brasil e esforço concentrado à obra missionária pátria. Após o almoço, os estudos continuarão, dessa vez com ênfase especial para a mídia na obra de evangelização. Um amplo painel de debates mostrará, em prosseguimento, a avaliação geral de todos os estudos ministrados. O culto noturno do dia 19, quarta-feira, será aberto com um jogral interpretado por membros da Assembleia de Deus de Capanema, Pará. Um momento muito especial será a apresentação do pastor João Batista de Natal, Rio Grande do Norte, um dos irmãos pioneiros da Assembleia de Deus em solo pátrio. A mensagem bíblica será entregue pelo pastor Túlio Barros Ferreira, da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro. No dia 20, pela manhã, serão reiniciados os estudos sobre a importância da obra missionária, nessa oportunidade com os importantes assuntos: aperfeiçoando o líder para a obra, intercâmbio de obreiros e vencendo a barreira dos costumes regionais. Homens de Deus. Precedido por outro interessante painel de debates, o culto da noite de quinta-feira será abrilhantado pela presença do missionário Eurico Bergstein, homem de Deus que contribuiu de forma marcante e intensa na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nosso país. O mensageiro da noite será o evangelista Gilvan Rodrigues, da Paraíba. Mesmo que o culto acabe um pouco mais tarde, pois é certo que o poder do Espírito Santo irá espalhar muita alegria entre os irmãos, o entusiasmo não vai diminuir no dia seguinte. Sexta-feira, logo pela manhã, será um momento muito importante da entrega dos certificados aos participantes do simpósio sobre missões. A leitura do documento do simpósio estará antecedendo a arrecadação de uma grande oferta missionária. Tarde de louvor com muita música especial enchendo o ambiente e os corações fará o clima propício para maiores reflexões acerca do trabalho missionário. Muita confraternização e trocas de experiência entre os irmãos farão dessa tarde mais um momento inesquecível do encontro. A noite de sexta-feira promete ainda uma apresentação extra, com a projeção de um interessante documentário sobre os índios da tribo Tapua da África. Em continuação, um histórico sobre a Assembleia de Deus no Brasil contará com a significativa presença de Ivar Vingren, filho de Gunnar Vingren, marco importante da chama pentecostal em terras brasileiras. O grande amor deste homem à obra missionária o trouxe um dia da Suécia até nossa pátria em companhia de Daniel Berg, outro corajoso servo de Deus chamado para missões no Brasil. Voltando ao passado. Sábado pela manhã, ninguém terá tempo para sentir-se cansado, já que o entusiasmo estará tomando conta de todos com a perspectiva da saída para um passeio pela cidade, inclusive o roteiro histórico, percorrido um dia por Gunnar Vingren e Daniel Berg. A concentração será no porto, onde chegou em 1910 o navio trazendo os missionários suecos. Uma caminhada pela Rua Presidente Vargas até a Praça da República, local de nova concentração, servirá para uma memorável volta ao passado, com as lembranças da trajetória daqueles que nos trouxeram as boas novas da salvação. As gratas recordações ainda irão persistir pelo resto do percurso, incluindo as mangueiras e uma caminhada até a Igreja Batista, seguindo pela Rua Governador José Melcher. Depois da Rua 9 de Janeiro, o retorno ao Templo Sede, não sem antes passar também pela Rua João Balbi. De volta à igreja, um tempinho especial para admirar a magnífica exposição de periódicos, salvas, cálices, bandejas e outros objetos históricos da Assembleia de Deus. E a tarde de sábado será animada pelo calor dos resultados da maratona, apresentando os primeiros colocados das 5 regiões que disputarão a finalíssima. São eles: Elisama Barbosa Soares, Norte; Maurício Dias Marques, Sudeste; Eliel de Souza Mendes, Centro-Oeste; Carmen Elizabeth Brum Silva, Sul; e Samuel Batista de Souza, Nordeste.
Ainda há muita disposição de sobra para os momentos que precederão o culto de encerramento, e a noite será pequena para conter a alegria com a entrega dos diplomas a todos os que participaram da festividade. A presença do pioneiro Moisés Soares da Fonseca, pastor-presidente do Ministério de Niterói, fará lembrar ainda com grande emoção os primeiros momentos da obra pentecostal na nação brasileira. A mensagem a ser proferida depois pelo pastor Gesiel Gomes, Rio de Janeiro, significará um motivo a mais para que a igreja possa alegrar-se ainda na unção do Espírito Santo. Vamos todos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber, disseram os pastores do campo, logo depois da notícia do nascimento do Messias esperado das nações. A Belém brasileira terá também neste mês de novembro uma bênção especial esperando por todos. Vale a pena ir ver de perto, pois, afinal de contas, ainda é o mesmo Jesus Cristo, a razão principal da nossa alegria. A Assembleia de Deus de Belo Horizonte lembra com entusiasmo o jubileu, matéria publicada no Jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1987. As comemorações pelo Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil foram realizadas na igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, no mês de setembro. Antecedendo as festividades, houve a Assembleia Ordinária da Convenção Mineira nos dias 11 e 12. O programa comemorativo foi aberto com uma exposição alusiva ao jubileu, sob a coordenação de Rubens de Souza, abrangendo fatos históricos sobre os 2 primeiros missionários até chegar ao começo da obra pentecostal no estado de Minas Gerais, com o destaque para o casal August Esther Sevenson, que permaneceu na região durante mais de 20 anos. Um ponto alto para os participantes das reuniões foram os diversos estandes, entre eles o da CPAD, mostra dos países em que a igreja mantém obra missionária, Secretaria de Missões da CGADB, trabalhos locais da igreja, incluindo-se aí a história da Assembleia de Deus Mineira, com seus atuais 52 setores subdivididos em 510 congregações. Fotos dos templos em diversos pontos do país, Escola Bíblica Permanente Sião e ainda um painel sobre a Assembleia de Deus e a sua relação com Israel como nação santa. A mostra foi completada com trabalhos manuais e também com as atrativas mensagens bíblicas autocolantes para evangelizar os visitantes da exposição. O público teve ainda a atenção despertada para um computador programado para responder 100 perguntas sobre a obra evangélica brasileira. O pastor Anselmo Silvestre, da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, mostrou-se entusiasmado com a ideia da exposição, pois demonstrou aquilo que Deus tem feito em nosso querido Brasil, particularmente em Minas Gerais. A comunidade local participou do evento através de estudantes, professores, comunicadores sociais, advogados e autoridades diversas. Reunião festiva no templo. No sábado, dia 13, os trabalhos foram dirigidos pelo segundo vice-presidente da igreja, pastor Sebastião Evangelista da Cruz. Cerca de 20 congregações estiveram representadas no templo sede, situado na rua São Paulo, 1341. Entre os inúmeros obreiros presentes, encontrava-se o pastor Marcelino Margarida da Silva, de Cordovil, Rio de Janeiro. A mensagem foi proferida pelo pastor Anselmo Silvestre, que ressaltou emocionado o grande valor da obra missionária desenvolvida pelos irmãos Gunnar Wingren, Daniel Berg, Samuel Nistrom, Otto Nelson e Nils Nelson. Lendo o Salmo 126, ele destacou que se os missionários estivessem vivos, ficariam muito felizes ao ver germinar e dar frutos a semente do Evangelho lançada por eles em terras brasileiras. Um momento solene durante o culto foi a ocasião da leitura do relatório Assembleia de Deus, 75 anos, sua presença em Minas, de autoria da jornalista Dinaura Célia de Barcelos, correspondente da CPAD no estado. O trabalho foi lido pela jovem Ieda Maria de Oliveira. Os louvores contaram com a participação da banda de música Lira de Sião, da Assembleia de Deus de Nova Lima e o Aleluia Coral e Orquestra.
da Igreja Sede, sob a regência do irmão José Simões da Rocha Filho. Bandeiras no Mineirinho. Cerca de 20.000 pessoas participaram do encerramento no domingo do ginásio Mineirinho com a presença de várias autoridades estaduais e municipais, destacando-se o governador eleito Newton Cardoso e o vereador Roberto Vital, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A coordenação do programa ficou a cargo de Nilson Reiderick e Severina Alice da Silva, que juntamente com o pastor Sebastião Evangelista fizeram a narração histórica. Antecedendo esse momento, houve a entrada de bandeiras, entre as quais a do Brasil, Israel, Suécia e Minas Gerais. No exato momento em que, durante o relato histórico, foi descrita a chegada dos missionários, 2 jovens com tochas nas mãos, representando Gunnar Wingren, Carlos Alfredo e Daniel Berg, Fernandes, entraram no ginásio. Em seguida, quando a narração abordou o batismo com o Espírito Santo de Celina Albuquerque, a primeira brasileira a recebê-lo, os 2 jovens se aproximaram da irmã Alice Lima da Silva, que a representava, e acenderam a tocha que ela trazia nas mãos. Uma bonita evolução de fogos demonstrou em seguida, simbolicamente, o fogo do Espírito Santo sendo espalhado em todo o país. Logo depois, falou-se da trajetória da Assembleia de Deus em cada estado e a proporção em que isso era feito. Alguns jovens representavam os locais correspondentes, colocando-se em posições nos pontos estratégicos do estádio. Lendo Marcos 16 e 15, o pastor João Caetano, pregador oficial, falou sobre o segredo do crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, enfocando 5 pontos: pregação do Evangelho, o batismo com o Espírito Santo, oração, simplicidade e o fervor e dinamismo na evangelização. Não poderia ficar sem menção o comando da 4ª Divisão do Exército, que autorizou o empréstimo das tochas usadas na abertura da solenidade, bem como o envio da Rede Rádio e soldados para a segurança, o mesmo acontecendo com a atuação da Polícia Militar para a mesma finalidade. Eliezer Cohen. Legislativo de São Paulo comemora Jubileu da Assembleia de Deus. Uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1987. Por requerimento do deputado Manuel Moreira, líder do governo estadual e membro da Assembleia de Deus de Vila Industrial Campinas, São Paulo, realizou-se no dia 21 de setembro de 86, às 9 horas, no plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira da Assembleia Legislativa de São Paulo, sessão solene comemorativa aos 75 anos de fundação da Assembleia de Deus no Brasil, com a presença do governador Franco Montoro, vice-governador Orestes Quércia, dos deputados Luiz Carlos Santos, presidente da Assembleia Legislativa, Januário Montinelli Neto, segundo secretário da Assembleia, e Paulo Solgaier, dos vereadores Gilberto Nascimento, membro da Assembleia de Deus do Brasil, e Antônio Carlos Fernandes, da Igreja Metodista, do jornalista Willy Enderle, diretor do Jornal de Campinas, e mais 800 convidados. Representando o Mensageiro da Paz, compareceu o irmão Eliezer Cohen. Lideranças. Toda a liderança da Assembleia de Deus de São Paulo e de outros estados se fez presente, destacando-se os pastores José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério do Belém, São Paulo, Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Campinas, Rua Barão de Parnaíba, e primeiro vice-presidente da CGADB, Eliseu Feitosa de Alencar, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lupércio Verginiano, da Assembleia de Deus do Brasil, presidente da Convenção Nacional de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira e igrejas filiadas, Luiz Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus de Bela Vista, Fortaleza, Ceará, e presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Marinésio Soares da Silva, da Assembleia de Deus de Campinas, Vila Industrial, Alfredo Reikdal, da Assembleia de Deus do Ipiranga, e Pascoal Crudo,
da Assembleia de Deus de Buenos Aires, Argentina. Presentes a banda musical da PM e os corais de Belenzinho, regido por Sérgio Barbosa, e da Assembleia de Deus de Vila Industrial, regido por Jair dos Santos. A TV Cultura, Canal 2, cobriu toda a solenidade. Boa Semente. O deputado Manuel Moreira, iniciando seu discurso, convidou a todos para a leitura bíblica do Salmo 33 e 12. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Enfatizou ter absoluta certeza de que a semente, no caso a Assembleia de Deus, caiu em boa terra. Não caiu à beira da estrada, nem sobre pedras, nem entre espinhos, mas em boa terra, germinando e frutificando. E a prova inequívoca desta afirmação está no fato de abrigar atualmente cerca de 13 milhões de membros em todo o Brasil, demonstração irrefutável de que a semeadura foi boa, uma semente genuína e pura. Citando Paulo Macalão e Cícero Canuto de Lima, lembrou de outros que até de forma anônima, nos mais afastados e desconhecidos rincões da pátria, contribuíram para o progresso do Evangelho e para a paz social. Condução à paz. O deputado Luiz Carlos Santos, saudando os presentes, salientou a importância dos princípios religiosos no exercício do mandato legislativo. O governador Franco Montoro disse que o trabalho de cada um dos pastores e de cada um dos crentes é uma contribuição para conduzir os homens à paz. Para o deputado Paulo Sogaiar, a Assembleia Legislativa está subordinada à Assembleia de Deus, que sempre coordena o nosso espírito, as nossas mentes e os nossos corações. Lugar de destaque. O pastor Marinésio confessou-se feliz pelo lugar de destaque alcançado pela igreja depois de ter vivido por muito tempo no anonimato. E o pastor Gilberto Nascimento lembrou o desenvolvimento e as obras da Assembleia de Deus no Brasil. O pastor Manuel Ferreira, falando em nome do presidente da CGADB, pastor José Pimentel de Carvalho, louvou a Deus por este jubileu ter acontecido no Ano Internacional da Paz. E o pastor Luiz Costa abordou a ação da Assembleia de Deus em face da liberdade religiosa no país. O último orador, pastor José Wellington, disse que servimos a uma igreja que é o fruto do derramamento do sangue de Cristo no alto do Calvário. Jubileu de Diamante no Legislativo Pernambucano. Uma matéria publicada no Jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1987. Em sessão solene, recentemente realizada, a Assembleia Legislativa do Pernambuco homenageou a Assembleia de Deus pela passagem dos seus 75 anos de fundação. A homenagem decorreu de projeto apresentado pelo deputado Inaldo Lima, que contou com o apoio dos demais membros do Poder Legislativo, havendo o autor do projeto feito honrosas referências à atuação da Assembleia de Deus. Em seu discurso parlamentar, historiou o nascimento e o desenvolvimento da Igreja. Corria o ano de 1911, quando um inusitado acontecimento religioso teve lugar na cidade de Belém do Pará. Ali, pela primeira vez em nosso país, ocorreu o fenômeno da glossolalia, ou seja, a manifestação das línguas estranhas como sinal do batismo com o Espírito Santo, recebido pela irmã Celina Albuquerque. Esse fato, aliado ao empenho missionário de dois evangelistas suecos, levou à fundação, no mês de junho de 1911, da Assembleia de Deus no Brasil. É importante destacar a participação de Gunnar Wingren e Daniel Berg como missionários nascidos na Suécia, deslocados para os Estados Unidos e depois movidos pelo Espírito Santo para o Brasil, para onde trouxeram a fé pentecostal. A partir de então, segundo o discursante, a Assembleia de Deus não parou de crescer, estendendo-se pelos estados do Amazonas, Maranhão e Pernambuco, onde foi fundada em 1916 por Adriano Nobre. Para o parlamentar, a pregação da Assembleia de Deus é compreensível, simpática, direta, ungida e objetiva. Objetivando a homenagem, o orador disse ainda:
Por tudo isso, nós, deputados estaduais de Pernambuco, sentimos-nos no dever de agradecer a Deus por estes fiéis e dedicados servos de Deus e desejamos que a Assembleia de Deus continue semeando a mensagem da Palavra de Deus, transformando homens e mulheres deste país. Durante a solenidade, o pastor José Leôncio da Silva, presidente da Assembleia de Deus do Recife, foi representado pelo presbítero Heraldo Omena Ribeiro, cujo discurso foi transcrito nos anais da Assembleia de Deus. Heraldo Omena Ribeiro. A Assembleia de Deus de Belém faz a grande festa do Jubileu, matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1987. As comemorações do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus no Brasil, realizadas no ano de 86, tiveram seu ponto alto em Belém, Pará, durante os dias 18 a 22 de novembro, quando foi promovido o encerramento solene de todas as festividades. Os trabalhos estiveram a cargo do pastor local Firmino da Anunciação Gouveia, sob a coordenação geral do pastor Nemuel Kessler, diretor de publicações da CPAD, com a presença de pastores e obreiros de todo o país. O missionário Leonardo Peterson, que serviu durante muitos anos no Brasil, prestigiou a festividade ao lado da esposa Madalena Peterson. Estiveram presentes também o pastor Carl Erik Inerborg, acompanhado de Igvar Gutran, da Igreja Filadélfia de Estocolmo, Suécia, bem como representantes dos Estados Unidos e Noruega. Abrilhantaram as comemorações o coral da igreja local, os grupos vocais da mocidade juvenil e ainda cantores sacros e grupos musicais dos diversos estados brasileiros. Nos dias 16 e 17 de novembro, a Assembleia de Deus de Belém havia comemorado os 60 anos de fundação do coral, atualmente regido pelo diácono Felinésio Soares. O coral foi organizado no ano de 1926, com 25 integrantes, pelo pastor Julião Silva, na época em que foi inaugurado o segundo templo da igreja pelo missionário Samuel Nistron. A abertura das comemorações do Jubileu, dia 18, a partir das 19 horas, o templo estava literalmente tomado quando entraram os jovens com as bandeiras do Brasil e do Pará, enquanto a banda musical, regida há 30 anos por Manuel Lopes, executava o hino nacional. Em seguida, um rapaz com uma tocha acesa, representando o fogo do Espírito Santo, chegando em terras brasileiras, circulou pelo templo. Dirigindo-se por detrás do púlpito ao batistério, ali acendeu o fogo simbólico, enquanto a multidão cantava um hino do Jubileu, de autoria do pastor Gessé Pereira dos Santos. A cerimônia foi oficiada pelo pastor José Pimentel de Carvalho, presidente da CGADB. A chama continuará acesa. Em sua palavra de abertura, o pastor José Pimentel leu o texto de Levítico 6 e 12, destacando como é a obra do Espírito Santo. Esse fogo não se apagou e nem se apagará, permanecendo para sempre desde que a obra de Deus foi iniciada. Essa chama tem queimado em muitas vidas e em muitos corações, e para que continue acesa, é necessário que os sacerdotes coloquem ainda mais lenha, que é a oração constante. Logo depois, o pastor Nemuel Kessler leu o histórico da Assembleia de Deus no Brasil e a mensagem da noite foi proferida pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos de Manaus. Na parte interna do santuário havia um grande mapa do Brasil com luzes multicores, tendo a inscrição 1911-1986, 75 anos, e na frente, acima do púlpito, outro painel luminoso com os dizeres: o fogo arderá continuamente sobre o altar. A reunião do dia seguinte contou com a presença do governador Jade Barbalho, que considerou-se privilegiado pela oportunidade de comparecer à solenidade especial comemorativa do Jubileu. Um grupo de jovens da Assembleia de Deus de Capanema apresentou uma apoteose de autoria da irmã Rosalina Marques Favacho.
À medida em que era lido o texto, dois jovens, representando Daniel Berg e Gunnar Wingren, apareciam ao mesmo tempo em que era simulado o buzinar do navio São Clemente que trouxe os missionários à capital paraense. Numa palavra emocionada, Ivar Wingren ressaltou que estava saudoso do pai e do tempo em que chegaram a andar juntos semeando a palavra de Deus. Em seguida, ele leu o Salmo 84, lembrando que Gunnar Wingren lera esse texto bíblico cheio do poder do Espírito Santo momento antes de seu falecimento. 2 dias antes, ele havia sido arrebatado aos céus, vendo a glória de Deus, frisou. A mensagem oficial da terceira noite da festa foi entregue pelo pastor Gilvan Rodrigues e, além do coral da igreja local, abrilhantou o culto o conjunto Acordes da Fé de Candeias, Bahia. Alegrias e homenagens. Na penúltima noite das comemorações, foi projetado um histórico da tribo Tapua de Nova Guiné, na África, objetivando o crescimento da obra missionária. Após uma palavra de saudação pelo pastor Carl Eric, a mensagem coube a Ivar Wingren. Depois, o conjunto juvenil da igreja sede prestou homenagem póstuma à missionária Frida Wingren, cantando uma de suas composições, o hino 394 da harpa cristã. Na oportunidade, foram oferecidos diplomas, troféus, medalhas e placas aos diversos obreiros do Evangelho. Como ponto importante do evento, a Sename, Secretaria Nacional de Missões, realizou mais um simpósio com cerca de 500 inscritos e muitos convidados. Com o tema central, Com Cristo, um Novo Brasil, levou-se em conta, de modo prioritário, a ocupação de áreas ainda não alcançadas. Houve 6 conferências e um painel de debates discutiu os assuntos com a participação dos inscritos, que faziam perguntas aos preletores, sendo auxiliados pelos debatedores. O painel foi dirigido por uma mesa composta de 5 membros, tendo como moderador o pastor Isael Cortaz Teixeira, secretário nacional de missões. Na primeira conferência, o pastor Luiz Bezerra da Costa abordou o tema Liberdade de Culto no Brasil, sendo debatedores os pastores Luiz Francisco Fontes e Samuel Câmara. Esforço integrado à obra missionária foi o tema da segunda conferência, proferida pelo evangelista Elinaldo Renovato de Lima, tendo como debatedor o pastor Gilberto Malafaia. Na terceira conferência, o pastor Firmino da Anunciação Gouveia trouxe o tema A Mídia Eletrônica na Obra de Evangelização, assunto polêmico, com os debatedores pastor Silas Malafaia e o irmão Francisco dos Santos. O pastor Nemuel Kessler, na quarta conferência, abordou o tema Aperfeiçoando o Líder para a Obra, com os pastores Timóteo Ramos de Oliveira, Josué de Campos e Estevam Ângelo de Souza. A última conferência, Vencendo as Barreiras dos Costumes Regionais, foi proferida pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, chefe do Departamento de Escolas Dominicais da CPAD. Os debatedores foram Elinaldo Renovato e Luiz Francisco Fontes. Maratonas. Promovida pelo Mensageiro da Paz, a maratona fez parte das comemorações e foi dividida em 3 partes. Na primeira fase, houve um conjunto de 100 perguntas sobre a história da Assembleia de Deus, quando foram classificadas 5 pessoas de cada estado do Brasil, totalizando 135 concorrentes. Na segunda parte, os concorrentes receberam um novo questionário com 50 perguntas e, do resultado, foram eleitos os primeiros colocados das 5 regiões para a terceira fase ou finalíssima. Da região norte veio Elisama Barbosa da Silva, Nordeste, Samuel Batista de Souza, Centro-Oeste, Eliel de Souza Mendes, Sudeste, Maurício Dias Marques, e o Sul foi representado por Elizabeth Brum Silva. O vencedor, Eliel de Souza Mendes, recebeu como prêmio uma passagem de avião a jato ida e volta do Rio para qualquer estado do Brasil à sua escolha. O segundo colocado, Elisama Barbosa da Silva, recebeu 1000 cruzados em livros da CPAD, cujos títulos foram escolhidos por ele.
Outros livros, também escolhidos pelos concorrentes, foram oferecidos nos valores de 800, 700 e 600 cruzados aos terceiro, quarto e quinto classificados, Samuel Batista de Souza, Maurício Dias Marques e Carmen Elizabeth Brum, respectivamente. Todos os participantes da última fase foram contemplados com uma assinatura gratuita durante um ano dos periódicos da CPAD. Despedida festiva. Muito movimentado, o último dia das festividades, o sábado, marcou por um passeio histórico a partir das 8 horas, quando houve uma concentração na Praça Pedro Teixeira, localizada ao lado do porto onde Gunnar e Daniel desembarcaram. A solenidade na praça contou com a presença de pastores de todo o Brasil, bem como da banda de música da Assembleia de Deus de Belém e da Polícia Militar, esta regida pelo subtenente Quintino Cardoso. Vindos do mesmo país dos dois missionários, a Suécia, participaram também do evento Eurico Bergsten e esposa, Gustavo Arne Jansson e Britt Carlson. Vários oradores lembraram o momento histórico, entre eles Ivar Vingren, Gustavo Kessler, Moisés Soares da Fonseca, Anselmo Silvestre, Sebastião Rodrigues de Souza, Augusto Valério e Carl Erik Heinerborg. Tendo passado pela Avenida Presidente Vargas, os irmãos seguiram até o templo, indo pela Avenida Governador José Malcher. A mensagem oficial da noite do encerramento foi entregue pelo pastor Gesiel Gomes, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Desde o início, às 19 horas, o culto foi transmitido pela Rádio Clube do Pará, através do programa Voz da Assembleia de Deus, que há 31 anos opera no estado e atualmente é dirigido pelo pastor Raimundo Monteiro Brandão. A Rádio Boas Novas do Rio de Janeiro também transmitiu a solenidade. O vereador Roberto Ribeiro, da Assembleia de Deus de Bangu, Rio de Janeiro, líder do governo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, fez a entrega de um título pós-morte aos missionários Gunnar e Daniel, entregando o documento a Ivar Vingren. O título Benemérito pós-morte foi outorgado pela Resolução número 431 de 86 e trata-se da maior comenda da cidade do Rio de Janeiro. Segundo palavras do vereador, o ato foi um acontecimento inédito naquela Casa de Leis. Foram homenageadas também durante o encerramento das comemorações a CGADB, na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o primeiro secretário, a Assembleia de Deus de Belém, através do pastor Firmino Gouveia, e a CPAD, na pessoa do pastor Nemuel Kessler. Eliezer Cohen, fevereiro de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.